Vou falar hoje aqui de uma pequena comparação, uma reflexão sobre o basquete estadunidense, o basquete da NBA, em comparação ao futebol europeu, no caráter da sua competitividade. Bom, gente, estamos presenciando aí a volta do futebol na Europa, com até alguns campeões, O Bayern de Munique foi campeão nessa última semana, E na verdade o Bayern já vem aí para uma dinastia em território alemão, Conquistou o seu 8º título nacional. Em meio à pandemia, o campeonato francês já tinha sido parado e até decretado seu campeão, sendo o PSG, que foi campeão pela 7ª vez, E o espanhol também voltou. E temos na disputa do título Barcelona e Real Madrid, que há 10 anos já disputam esse título, Somente eles estão disputando o título nacional, com exceção de 2013, 2014, que tivemos o Atlético de Madrid como campeão, Já o italiano, ainda em disputa entre Juventus e Lazio, nos últimos 8 anos também teve um único campeão, a Juve, a Juventus. E o inglês me parece o único um pouco diferente desses outros campeonatos nacionais de países europeus, Esse ano provavelmente teremos um campeão inédito, Liverpool, E nos últimos 10 anos tivemos aí 4 campeões diferentes. Tivemos Chelsea, tivemos Manchester City, tivemos até o Leicester, que nunca também tinha vencido. Enfim, um pouco mais de competitividade e igualdade aí nas disputas. Mas o que aparece no campeonato francês, espanhol, italiano e alemão é verdadeiras dinastias de 1, 2 ou 3 clubes, digamos assim, Algo que também de alguma forma aparece na Champions League, que é a liga continental, do continente europeu também, Há poucos campeões nos últimos anos. O que a gente vê na NBA, gente? A liga de basquete estadunidense, Mesmo que nos últimos 20 anos tivemos ali 9 campeões diferentes, ou seja, também períodos de certas, entre aspas, dinastias de algumas equipes, o campeonato sempre traz grande competitividade e disputa para os seus fãs. Então as pessoas que acompanham sempre presenciam bons jogos, Jogos muito disputados, Vários craques disputando bola por bola, ponto por ponto. O que não acontece no futebol europeu. Temos ali algumas equipes que ganham muitos jogos, fazem muitos gols, enquanto outras perdem e não fazem gols. Por exemplo, também um dado interessante dessa volta do futebol na Europa depois da pandemia, o campeonato alemão é nítido como os clubes mais bem estruturados, os clubes que têm mais dinheiro investido, têm ganhado muito mais as suas partidas. Eu até já falei disso em participações anteriores no programa. Então, voltando à NBA. O que traz toda essa competitividade ao campeonato estadunidense? Uma das explicações são as muitas regras de controle financeiro que existem na liga, que é imposto pela NBA para as equipes, como por exemplo o teto salarial dos jogadores, o que de alguma forma inibe e proíbe de alguma forma que algumas equipes contratem os maiores astros do campeonato e assim traga uma discrepância técnica entre as equipes. Enfim, busca-se menos desigualdade entre as equipes para assim trazer mais competitividade ao campeonato, algo que parece muito diferente do que vemos nos campeonatos europeus, embora lá também hajam restrições financeiras feitas pela FIFA, que é a entidade máxima do futebol no mundo, e pela UEFA, que é a entidade que regula o futebol na Europa. Porém, são medidas ainda muito brandas, Sempre se arruma uma forma de burlar, entre aspas, essas regras, Um dos últimos casos aí que temos visto é o caso do Manchester City,
que foi punido, não poderá disputar a próxima Champions League, né, a próxima Liga dos Campeões, porém vai recorrer e possivelmente o que a história nos mostra é que quando esses clubes recorrem, eles conseguem o direito de disputar as competições. E o que vemos lá são campeonatos e campeonatos com mais desigualdades técnicas, o que reflete uma desigualdade financeira também, né? Entre os clubes mais ricos, que em geral estão em posse de milionários, donos de riquezas conquistadas de forma, entre aspas, duvidosas, né? A sheiks árabes, a bilionários envolvidos com jogos, enfim, um conjunto de pessoas que conquistaram dinheiro de uma forma um tanto ilícita, digamos assim. Então, há desigualdade entre esses clubes e os clubes menos ricos, os clubes menores, que se tornam meros coadjuvantes em disputas desiguais. Enfim, acredito que os campeonatos europeus poderiam aprender um pouco mais com as regras financeiras da NBA. Tá certo, gente? Um abraço a todas e todos!